Deus ele cria um ambiente em primeiro lugar para depois ele poder criar o homem. Antes de criar o homem, Deus ele cria um ambiente para poder colocar esse homem. Porque Deus ele cria para que esse homem pudesse estar um jardim. A Bíblia diz que Deus ele planta, ele coloca ali toda a providência para o sustento do homem. O que o homem precisaria fazer é cuidar, cultivar. A ordem de Deus dada para o homem que foi criado é sujeitar e dominar sobre todas as coisas. Quando você faz a leitura de Gênesis, nós vamos observar que Deus ele cria um jardim num lugar chamado Éden. O Éden é um ponto de contato entre os céus e a terra. O Éden era o lugar onde o céu se encontrava com a criação, com a terra. Era o ambiente de comunhão, o ambiente de unidade entre Deus e a sua criação, o homem. Deus ele planta a árvore nesse jardim, e aqui está escrito que havia duas: a do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Deus só deu uma ordem para que ele não viesse comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento que a serpente, que é a mais astuta de todos os animais, ela vai distorcer a palavra de Deus, porque aqui é uma distorção daquilo que Deus havia dito. E aqui eu já começo a entender aonde a palavra de Deus ela é deturpada, e hoje isso acontece no nosso meio. Muitos estão acrescentando, outros estão tirando aquilo que Deus havia dito. Aqui há um acréscimo por parte de Eva naquilo que Deus havia não dito. Quebra-se o elo de comunhão entre os céus e a terra dentro do ponto de encontro que é no Éden. O homem ele morre, e a partir daí Deus precisa tirar esse homem do Éden, e ali vai colocar uma chave, e nós sabemos que a chave é um anjo com uma espada, para não permitir que o homem pudesse comer da árvore da vida e vivesse nesse estado eternamente. A partir daí Deus ele quer estar, ele quer habitar, ele quer ter encontro com o homem. O Éden no começo é no jardim. A partir de agora em Êxodo, Deus precisa habitar no meio do povo. Ele manda Moisés criar um tabernáculo, aonde Deus ele vai estar no meio do seu povo. E para ter um contato novamente entre os céus e a terra, o homem pecador, para Deus se aproximar, era necessário matar um cordeiro. Colocava-se a mão sobre o cordeiro, sobre o sacerdote, e todo o pecado era atribuído àquele cordeiro. E aí poderia novamente ter um ponto de contato entre os céus e a terra, o Éden. O tabernáculo se tornou o Éden. Já no livro dos Reis, o tabernáculo, ele deixa de existir, passa a ser o templo. É o mesmo lugar, o mesmo Éden de ponto de encontro entre Deus e o homem. Quando você entra nos evangelhos, João vai dizer que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus. E ele vai dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitar no original é tabernacular. Ele montou o seu tabernáculo entre nós. Aleluia! O ponto de contato entre o homem e o Criador, entre os céus e a terra, é Jesus Cristo. Para que nós possamos ter acesso novamente aos céus, o ponto de contato é Jesus Cristo, que tabernaculou, montou o seu tabernáculo entre nós.
Isaías vai dizer que ele é o Emanuel, Deus conosco. Só que agora, com a ascensão de Jesus, é necessário que ele vai enviar o outro, o Consolador, para que esteja conosco. E agora o ponto de contato entre os céus e a terra é a igreja. Por quê? Porque o Emanuel, ele passou a habitar em nós. Aleluia! Já não é Deus conosco, é Deus em nós. Aleluia, Deus! O ponto de contato entre os céus e a terra é a minha vida e a tua vida, onde o próprio Cristo, através do Espírito Santo, ele habita em nós. Aí está o reino de Deus. Porque o reino de Deus, irmãos, não é um lugar. O reino de Deus é um tempo, e esse tempo é manifesto sobre a vida da igreja. O Éden, que era aquele lugar de encontro, passou a ser através da igreja. O mundo vai conhecer quem é Jesus Cristo, ou quem é novamente o Criador, através da igreja, porque a igreja anuncia a obra redentora de Jesus Cristo. Para quê? Para que o homem caído volte a ter contato com o seu Criador. Porque Deus, desde o princípio, ele deseja ter um contato com a sua criação. Ele deseja estar no nosso meio. E eu creio que nessa noite ele está aqui. Ele habita aqui. Ele está entre